Zona de Interesse é um filme muito impactante, que ele está indicado a 5 prêmios do Oscar, e depois de assistir no cinema, de vocês pedirem muito pra gente fazer esse vídeo, então a gente resolveu aqui fazer a nossa análise para tentar mostrar um pouco por que ele está sendo tão aclamado. Então, venham ver agora. Pois é, caso você não saiba, Zona de Interesse é um filme do diretor britânico Jonathan Glazer, ele basicamente retrata a rotina de uma família que vive do lado de Auschwitz, o campo de concentração nazista durante o Holocausto. Assim, o que a gente ouve falar de Holocausto, Auschwitz é um nome que está muito presente. Era o principal, dentro, né? O maior. Exato. E caso você não tenha visto o filme, é isso que você precisa saber. É a rotina de uma família que divide um muro com Auschwitz. É isso. É isso. E é isso. Bom, É isso. Dito isso, eu acho que já vale a gente mergulhar nessa história, porque, não tem mais o que falar além disso sobre a trama desse filme em si. E eu já falei muito de Zona de Interesse na nossa análise honesta de Oppenheimer. E eu quero explicar por quê. E pra começar, eu acho que vale a gente destacar o roteiro. Esse filme tá indicado a melhor roteiro adaptado e, basicamente, o roteiro desse filme, ele monta uma história super comum e normal nessa situação surreal. Eu acho que o roteiro sozinho, você não conseguiria entender a complexidade que existe nesse filme, porque eu acho que só o roteiro em si, só ler o roteiro em si, ele não ia trazer a profundidade necessária, porque ele é um filme de subtexto, ele é um filme de momentos escondidos, de nuance, ele também tá indicado a som, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu acho que o roteiro como base, como ele retrata essa normalidade na vida dessa família, porque essa família, o pai da família é o principal chefe dos campos de concentração do Hitler. No filme, ele é um cara normal. Assim, ele é um pai de família. Um cara burocrata. Um burocrata que tá resolvendo ali as pendências dele. Ele faz o máximo possível pra não deixar com que aquilo que tá acontecendo ali transpareça pra dentro da casa, dentro da família dele. Então, tem cenas maravilhosas onde, por exemplo, ele chega do dia de trabalho dele com as botas sujas, e ele deixa as botas do lado de fora. E aí vem um empregado da casa, pega as botas, limpa as botas e põe as botas de volta. E elas estavam sujas de quê, você me pergunta, Aline? Lama e sangue. Então eu acho que ele é um roteiro relativamente simples. Porque ele dá essas indicações, ele dá essas nuances, ele dá os detalhes. E aí todo o restante do filme, o visual, o som, a luz, as atuações complementam essa história que teoricamente é de uma família. Eu ouvi muita gente falando que Pobres Criaturas era o anti-Barbie, e eu discordo completamente desse selo. Quem fala isso não entendeu o Barbie e nem entendeu Pobres Criaturas, mas isso é outra discussão. Mas eu acho que o Zona de Interesse, para fazer uma comparação com o Oppenheimer, porque a gente falou muito desse filme na análise que a gente fez do Oppenheimer, ele é um anti-Oppenheimer, porque ele foca no detalhe, ele foca nas coisas que cercam essa família, não é nem que ele é o detalhe, ele é a sutileza. Eu acho que é essa a palavra que eu queria. Ele retrata a normalidade do jeito mais normal possível. Isso é uma família perfeita, uma família vivendo a vida. A mulher fala, não, é tudo que eu sempre sonhei, sabe? Os filhos, a harmonia entre eles, do casal. Jardim e não maravilhoso. O jardim, e dentro disso, você sabe que aquilo tá cercado de horror. E você vê o quanto essa normalidade, ela é incômoda. O quanto aquilo, cada momento normal, ele te pega aqui. E não precisa nada além disso, sabe? Não precisa uma cena grandiosa, não precisa... É um momento onde essa mulher tá provando um casaco que foi retirado das pessoas que estavam chegando em Auschwitz, um casaco que não é dela, um casaco que ela revira os bolsos pra ver se tem alguma coisa, sabe? É a normalidade com o que ela faz isso, com o que ela pega esse casaco que foi roubado de alguém, sabe? Alguém que provavelmente vai morrer daqui a alguns dias e que ela vai sentir o cheiro. Aquilo é, assim, destruidor.
É a banalidade daquilo. Eu gosto muito que o roteiro, ele se apoia exatamente nisso. Ele se apoia nesse conhecimento anterior que a gente tem sobre o que está acontecendo ali. Então, ele não, em nenhum momento, o foco é o que está acontecendo ali. Aquilo ali, ele fica de segundo plano. Não, Porque quem não vai é isso. desavisado, quem vai sem saber sobre o que é esse filme, provavelmente não vai entender nada. Exatamente, ele entendeu? precisa que Porque ele você vai, tenha essa informação, né? você tenha tem esse que, você conhecimento. tem que saber, exatamente, você tem que saber o que um grito ali significa, entendeu? Você tem que saber trem, o o que é som do aquele trem trem chegando. chegando, o que é aquilo, entendeu? Então isso pra mim é um primor desse roteiro, entendeu? Porque o objetivo dele é ele mostrar essa banalidade que tudo se torna. Ele é um filme que, sim, não tem grandes acontecimentos, não tem grandes coisas acontecendo ali, porque esse é o objetivo, é essa banalidade. Então, roteiro primoroso nisso. E eu acho que este roteiro, ele não funcionaria com um dos pontos pra mim que é um super positivo desse filme, que são as atuações. A Sandra Hüller, que ela está tanto em Zona de Interesse quanto Anatomia de uma Queda, ela comprova como ela consegue fazer personagens completamente diferentes, falando outra língua, e ela é perfeita. Eu acho que nesse filme ainda, você começa com essa família, vamos colocar entre aspas, assim, aquela família normal, com tipo, um pai trabalhador, a mãe que fica em casa, os filhos ali, e você não entende direito qual é a posição dela ali, tipo, o que ela está fazendo ali, se ela está bem com aqueles barulhos ouvindo, ela vai mostrando a personalidade dela aos poucos, com a relação que ela tem com as pessoas que trabalham lá, com a forma que ela fala com uma amiga, com uma piada que ela faz, e isso vai acontecendo aos poucos. Não é uma atuação exagerada, é uma atuação que você vai entendendo aos poucos até chegar o momento que o cara vai se mudar de lá e ela quer ficar, e ali é o lugar pra ela, que não sei o quê. E, assim, me admira demais, sem contar o próprio general, o marido dela, né, que tá lá também, que é espetacular, assim, a forma que ele mostra a burocracia daquilo, né, porque eu acho que é como a gente disse, né, que o roteiro, ele mostra essa banalidade, o roteiro, ele quer fazer isso. Os atores, eles também têm que mostrar isso, e isso tem que ser em sutileza, isso tem que ser numa normalidade Amiga, deles, a entendeu? discussão dele com o técnico das câmaras de gás, aquilo pra mim foi um exatamente, negócio assim, é surreal. arrepiante. Olha que eu estou arrepiada porque é uma cena surreal, horrorosa, que você sabe o que eles estão discutindo e aquilo é horrível. Não, e eles querem fazer a mais forma que isso é fácil, feito é é mais isso. rápido. É pra conseguir resolver mais rápido, sabe? E aí você fica tipo, como você são matar em vidas. massa mais rápido. Exatamente. Isso é muito doloroso, assim. E assim, só aproveitando, não é, eu vou fazer a comparação de novo, mas é porque eu acho que fica mais fácil pra explicar pras pessoas, inclusive o ponto que a gente tava falando lá no outro vídeo do Oppenheimer, porque a personagem da Sandra não nos representa. Quando a gente fala de, tipo, não saber escrever personagens femininas, é uma questão de dar conta da complexidade do ser humano, mulher. Ou homem. Amiga, ela passar o batom e depois tirar, isso é muito forte. É sabe? uma personagem cheia de camadas, é uma desgraçada que você fica incomodado com a existência dela. É uma personagem super complexa e em nenhum momento o filme está julgando. Ele está mostrando as coisas que ela faz. A gente vê ela sozinha no quarto, justamente essa cena que ela põe o batom e ela tira, ela prova o casaco. A gente vê ela em diversos momentos onde ela podia se mostrar vulnerável e você vê que ela tá muito convicta daquilo, porque ela conseguiu o que ela queria. Ela conta pra mãe dela, isso aqui é o que eu sempre sonhei. É tudo, olha só, é a minha jardim, vida inteira. É a casa. E aí você vê, tipo, você sabe que você conhece essas pessoas. A gente viu, assim, poucos anos no Brasil, pessoas que estavam muito dispostas a querer fechar os olhos pra tudo, pra que elas continuassem bem. Então, eu acho que é uma personagem extremamente complexa, que dá conta de todas as camadas dela como ser humano, e é isso, assim, que eu vi muito falar, a gente não é representatividade feminina, queremos mulheres fortes. Não, a gente quer mulheres complexas, mulheres que a gente odeie com todas as forças, porque o ódio que eu senti dela, assim, é inconcebível que uma pessoa assim exista, mas elas existem. E a cada minuto vai aumentando, assim. A vai cada ação que ela faz, você fala... Ugh! E a atuação dela é, assim,
perfeição. Magnífica. Sobre Pra atuações, chegar em tudo nisso. eu concordo com tudo que foi dito, só queria trazer uma curiosidade. O cachorro do filme é o cachorro da própria Sandra Hüller. E é isso, assim, o filme ele é tão desgraçante que chega um momento, quando tá rolando uma paz ali nos arredores, que você começa a prestar atenção no cachorro. E aí o cachorro tá tentando roubar comida da mesa. E aí o cachorro só quer ficar perto dela. E aí você fala, como que eles conseguiram treinar esse cachorro? Eles não treinaram, o cachorro é dela. O Bruce ia fazer a mesma coisa, ia ficar lá. Mas eu acho que isso ajuda também, porque mostra como pro cachorro, o cachorro é tratado melhor do que as pessoas que estão do outro lado daquele muro, sabe? Antes de falar mais, porque temos mais a falar, eu gostaria de convidar você que está nos assistindo para se inscrever, para fazer parte da comunidade das migas. Vale lembrar, assim, que miga pra gente é uma palavra sem gênero, todo mundo é miga, todo mundo é bem-vindo. Deixa também seu like, porque a gente tá aqui cobrindo os principais filmes da temporada de premiações, discutindo, falando vários pontos, tentando aprofundar a conversa, que tem várias camadas, a gente é muito complexa. É isso. E uma das coisas que eu já comecei a falar um pouco ali atrás, que é, pra mim, acima de absolutamente tudo, acima de roteiro, acima de atuação, acima de tudo, é o som. O som desse filme. Eu vou adicionar uma coisa aqui ainda, é o som e a iluminação. Porque eu acho que quando você tá retratando algo que é tão sutil, a gente não teria a profundidade dessa situação, dos horrores que aconteceram durante o nazismo, durante o Holocausto, se não fosse pelo som desse filme. Ele sim tem muitos detalhes visuais, e ele tem o momento dos clarões alaranjados por causa das câmaras de gás sendo acesas. A gente tem, pela atuação, a gente consegue identificar alguns odores também, que, claro, não dá pra transmitir no cinema, mas o som é o que mais pega. Esse filme, ele tem uma coisa muito interessante que, logo no começo dele, ele tem 5 minutos de tela preta com som de pássaros. E é isso. É isso. Eu tô arrepiada de falar nisso, assim. Porque eu acho que pra você conseguir ter uma experiência completa de zona de interesse, o interessante é você ver num cinema que tenha um sistema de som muito bom. Porque ele que te coloca dentro desse ambiente. Você está dentro daquela casa, você está vivendo aqueles absurdos, você está vivendo aquela normalidade que não é normal. E a maneira como os sons são inseridos, que não é o tempo todo. Principalmente quando o pai se muda e vai pra cidade, você perde um pouco dessa conexão com o som, porque ele não tá mais ali, né? Ele não tá mais no centro dos horrores. Ele tá destacado, ele tá na burocracia. E por outro lado, com a iluminação, eu tava vendo, enfim, eu tenho pesquisado bastante das entrevistas, eles estão dando bastante entrevista também, os indicados ao Oscar, e eu tava assistindo uma entrevista com o Jonathan Glazer, dele falando sobre a iluminação e o fato de que eles tentaram esconder o máximo de equipamentos do filme possível pra deixar aquelas crianças à vontade. E isso transparece no filme, aquelas crianças estão super à vontade. Então, assim, a maior parte das vezes não tinha uma câmera aparecendo, as câmeras estavam todas escondidas e o filme não tem uma luz artificial, é tudo luz natural. E isso transparece na tela do filme também, isso aparece o tempo todo quando tá sol, quando tá nublado, quando tá noite. E todas essas interferências do campo de concentração de Auschwitz, elas são muito impactantes quando você trabalha com esse tipo de linguagem. Eu gosto muito dessa tela preta do início, porque, como disse, são sons de pássaros. Começa com uma cena deles num rio, assim. Aquela cena preta, aquilo já te incomoda. Muito. Porque você não sabe se deu um pau. Fala, gente, será que aconteceu alguma coisa? Você já começa a ficar inquieto. Então, é como se fosse uma preparação pro que vem, Sim. sabe assim? Foi muito imersivo, assim, é muito incômodo. Pra mim, esse filme é a conjunção, né, de todos os elementos cinematográficos, e aí tem isso da fotografia, a iluminação, o fato deles esconderem as câmeras, deles tentarem também, porque eles botaram várias câmeras escondidas, e aí eles tinham 20 cenas da mesma coisa, e aí eles, não, peraí, a gente tem que estudar aqui como que vai fazer. Então tem uma tentativa e um erro, sabe? A experiência pra chegar naquele resultado. E a direção, uma coisa que eu acho incrível é que eles não gravaram na casa de fato, né? Que aconteceu, mas eles criaram um ambiente e que você entende a arquitetura da casa. Eu acho isso
sensacional pra mim. Toda vez que um cineasta consegue fazer isso, é muito importante, porque às vezes você fica perdido. Você não sabe como que a cozinha se conecta com o quarto, com não sei o quê. E ali, desde o início, ele mostra o pai apagando todas as luzes. Fechando todas as portas. Fechando todas as portas. Você entende como a arquitetura da casa, que é extremamente importante pra você entender o ambiente onde você tá. E mesmo depois do jardim, né? Tipo, que ela criou todo um jardim, não tinha nada no quintal. E ela fez, e aconteceu, e fez lá, tem um viveiro, tem uma piscina, tem todos os requintes que você pode imaginar, com todas as flores belas, né? E você precisa entender o espaço onde você tá. Porque você precisa do contraste entre esse espaço que parece tão qualquer coisa, sabe? Tão normal, tão corriqueiro. Mundano, com né? os horrores que estão tão mundano, exato, com as coisas que estão acontecendo no muro do lado, vizinho, que é onde que você só vê, assim, o topo dos prédios, você só vê a chaminé, então ou você vê o trem passando de longe, né? Então é um negócio extremamente bem feito, colaborativo. Vi uma entrevista do diretor de fotografia justamente falando dele, do Jonathan Glazer, tentando chegar na ideia. Eles tiveram a ideia. E aí, a partir da ideia, você tem que trabalhar várias coisas para que essa ideia funcione. Assim, eu acho esse processo muito interessante, assim, muito... enriquece ainda mais você ver o cuidado, assim. Pra mim, eu saí do cinema, assim, destruída. Eu precisei ver 5 episódios de The Nanny, que é o que eu tô vendo agora, que é a minha série conforto do coração, pra Nanny me... Porque, assim, eu estava, assim... Parece que tinha me sugado, assim. Eu acho que o filme, o tempo inteiro, ele te entrega detalhes. São detalhes mínimos. O filme, eles pensaram na forma de eles te introduzirem para esse mundo. Porque não dá para só colocar você ali. Aquilo vai embananar a sua cabeça. Então, por exemplo, você tem essa tela preta, aí depois você tem o pai apagando, então você primeiro tá vendo a casa de longe, você não vê dentro da casa. Depois ele te coloca dentro da casa, e aí você vai aos poucos sendo introduzido para aquele clima que é um negócio insuportável, entendeu? É insuportável de você sentir aquilo. E eu acho que pra mim esses detalhes que tem ao redor do filme inteiro não te deixa parar de pensar no filme. Você sai e você começa, aí você lembra que tem uma cena onde só ficam flores aparecendo, os ruídos, os gritos e tiros e tudo aquilo acontecendo em volta. Uma das coisas mais lindas da natureza, que são as flores ali na sua cara, e é só isso. Gente, assim, eu comecei a repensar muita coisa da minha vida, entendeu? Então, pra mim, o tanto que o filme, ele não precisa ser grandioso, ele não precisa ter atuações exageradas e nada disso, e ter um negócio, ele pode ser um filme focado em detalhe, ele não vai sair de você, entendeu? Isso, pra mim, é um dos pontos mais fortes desse filme, são os detalhes. Eu acho que pra fechar, vale só a gente... Eu já falei um pouco sobre isso no início aqui do vídeo, mas sobre a simplicidade. Esse é um filme extremamente simples, retratando uma história muito complexa. Ele mostra como nada importa para aquela família. Nada além de uma vida de qualidade. Tudo que tá passando ali do lado... Própria deles, né? Exato. Para deles. A vida deles. É um sábado na piscina, fazendo um churrasco. É a visita da mãe, que ela vai mostrar a casa dela. É uma pesca no rio, sabe? E como muito poucas coisas acabam impactando o dia a dia deles. Impactam, sim, porque a gente vê isso no filme. Até o momento que ele tem que sair da água ali, porque, enfim, né? E como isso é... Como ele é um belíssimo filme que te incomoda do começo ao fim. Você fica sem saber o que fazer, sem saber pra onde correr. Você quer gritar. Tem aquelas sequências em negativo também, que você fica... Sim. Tipo, e aquilo... Exato. Nossa. Não, e até tem umas intervenções que, na hora que eu tava assistindo, eu fiquei assim, por que isso, sabe? Tipo, uma tela vermelha, do nada. Aí você fica assim, por quê? E aí você sai do cinema e você faz, caralho, sim e não, por quê? Sabe? Sim. É um negócio que te deixa... Eu não consigo parar de pensar sobre esse filme desde que eu assisti ele. E eu sinto que vai ser um filme que eu vou pensar pra sempre sobre ele, sabe? Sim. Eu vou parar de falar, porque senão eu não vou ter mais o que falar no selo bingo de aprovação. Concordo. Mas eu acho que é um ponto importante. Ele é complexo, mas ele dá conta
da complexidade dele, a forma simples como ele encontra pra contar essa história, dá conta da complexidade do tema que ele se propôs. Mas agora vamos chegar no momento que não vai ser segredo pra ninguém, mas a gente tem que falar aqui, falar mais um pouco, se leva o nosso selo miga de aprovação, sim ou não. E eu vou começar dizendo que leva um super selo. Me surpreendeu muito quando eu vi o pôster, que até a Aline mostrou pra gente, quando eu vi o trailer, eu já fiquei muito intrigada e foi uma forma de retratar os horrores que aconteceram lá completamente diferente, que eu nunca tinha visto. E eu acho que isso do som, você pode ver o tanto que você é impactado só com o som das coisas, que às vezes você não precisa estar vendo nada, mas o som daquilo já te impacta. É um filme que realmente, assim, ele vai ficar comigo e é muito assustador você ver como que essas coisas podem se tornar banais para algumas pessoas. Isso da banalidade de tudo foi o que pegou muito em mim, entendeu? E o que eu acho que eu vou trazer para sempre, sabe? Em relação a esse filme. Então, para mim, é maravilhoso. Todo mundo tem que assistir. É um filme obrigatório. Aline Diniz. Ah, claro, leva super meu selo miga de aprovação. Eu acho que eu saí do cinema, quando eu fui assistir a Zona de Interesse, eu fui na pré-estreia e eu tava doente, eu tava bem gripada. E aí quando eu saí, eu já tava cansada. E ele é um filme que cansa também, ele é um filme bem... ele drena. E eu lembro que quando eu saí da sala do cinema, a primeira coisa que eu pensei foi, graças a Deus que esse filme tem 1h30. Porque se ele fosse um pouquinho mais longo, eu não sei se eu ia ter dado conta. Ele tem 1h30, ele parece ser muito simples. Você sai da sala do cinema e você... A primeira sensação que eu tive foi... Eu não conseguia expressar o que eu tinha acabado de assistir, sabe? Porque ele é um filme muito complexo. Ele parece muito simples enquanto você tá assistindo, mas quanto mais você pensa nele, mais complexo, denso e difícil ele fica. Ele fala muito sobre o ser humano e como o ser humano consegue encontrar tranquilidade e paz em meio a horrores. E isso é assustador, sabe? É muito assustador. Então eu acho que é isso, assim. Eu vejo muito ele virando um filme que mostram nas escolas, que mostram nas faculdades, pra ilustrar exatamente isso. Como o ser humano pode não... Tá tudo bem. E tem um massacre acontecendo, sabe? Tem um genocídio acontecendo. Ele é bem difícil. Natália Bridge. Leva muito, muito meu selo. Ele me incomodou muito. Ele é assustador, porque além disso que a Bel e a Aline falaram, acho que você ser confrontado com o fato de que pra cometer atrocidades a pessoa não precisa ser um vilão. Eles não são maquiavélicos, eles não ficam fazendo discurso de ódio na casa. Eles têm aquilo dentro deles, aquele desprezo, aquilo que eles absorveram como dentro de uma normalidade, que é o que precisa ser feito. Eles aceitaram o discurso, né? Compraram aquilo e seguem vivendo. E a gente vê isso. Aquilo não aconteceu só ali. Aquilo não tá à parte. Aquilo é o dia a dia. Nossa, esse filme é isso. É como quase que num formato de fábula ele faz isso. Ele mostra também como nada mudou, né? Exato, e isso dói muito, você ser confrontado com aquilo e todos os incômodos que ele causa, tipo, sendo pelo som, pela imagem, pelas intervenções que ele faz, ou pela coisa mais simples que tá acontecendo na tela, assim. Pra mim é um trabalho muito especial, assim, cinematograficamente falando. Ele provavelmente, não sei como é que vai ser do meio das premiações, assim, a tendência é que, tipo, os prêmios vão todos para algo mais grandioso na cara. Não estamos sabendo, quem gostou venceu, é isso aí, mas pra mim esse é um filme muito especial e que valeria a atenção das pessoas, por mais difícil que ele seja. Sim. Bom, vocês pediram pra gente, e essa é a nossa análise honesta de Zona de Interesse, que tem 3 selos migas de aprovação. Os nossos 3 aqui. Mas eu tenho certeza que a Paty e o Fábio também dariam o selo miga de aprovação deles. E a gente quer saber de você que tá assistindo a gente. Você concorda com a gente? Você dá o seu selo miga de aprovação? Ou você discorda? E assim, veja bem, não tem problema nenhum você discordar da gente. A gente tá aqui pra gerar o debate. Mas seja bonzinho, com educação, com amor.
porque a comunidade das migas é sobre isso. E conta pra gente qual outro filme do Oscar que a gente ainda não fez análise honesta que você gostaria de ver por aqui. Não esquece de deixar seu like. Um beijo e até mais. Tchau. Beijo.